Bom dia, esse é mais um dos nossos vídeos sobre as 20 personalidades que definiram a música cristã no Ocidente. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço a você que tem sido um apoiador. Tem sido gratificante esse processo todo de tentar trazer pessoas, trazer ideias, trazer novidades, coisas que a gente pensa que foram criadas há 10, 20, 30 anos, quando na verdade isso já se tem há 500, 600, 800 anos. Então, quando você pensa no que tem acontecido, você encontra as raízes já há muito tempo dentro do cristianismo. E o nosso biografado de hoje, ele é francês, ele é um trovador provençal e ele é chamado de o Corcunda. Então, o nome dele é Adão de la Halle, ou Adão Le Bossu, que significa o Boscu, que é o Corcunda. Embora, aí vem a questão, isso parece que tenha sido muito mais uma relação ao pai dele. Ele escreve uma peça ao final da vida dizendo que ele não era, na verdade, corcunda. Naquele processo que a gente já tem visto desde Gregório, passando por Hildegard de Bingen, indo para São Francisco de Assis, e eu espero que você tenha visto os outros vídeos, se não, dá uma olhadinha, vê toda a progressão. Esse é o nosso quarto biografado. E se você quiser ser um apoiador, entre em contato conosco, tá? É muito necessário para que o processo todo se tenha tempo para estudar e ver as biografias de cada um. Então vamos falar do Adam de la Halle. A sua vida, ele nasceu em Arras, em 1237 mais ou menos, e morreu em Nápoles, que hoje é Itália, em 1285 para 1289. A maioria das datas das pessoas pensa em 1288, em Nápoles, que hoje é na Itália. Ele, como eu já disse, ele ficou conhecido como Adam Le Boscu, ou Adão o Corcunda, e ele estudou em Paris. Então significa que tanto em Arras, que era um centro literário, quanto em Paris, que era um centro de pensamento, imagina que era a época de Abelardo, por exemplo, você tem uma possibilidade de pensar, de utilizar, de reutilizar um elemento efervescente de cultura, do qual ele se aproveita muito bem. Outra coisa é que ele gasta bastante tempo se apresentando na corte francesa, com Carlos I e alguns outros reis. E isso o dá uma vivência num ambiente que era o centro do secularismo, porque se você se lembra, a França desde 700 já é uma nação com Carlos Magno, Pepino Grande, Carlos Martel, e já então ele convive com o ambiente provençal, com o ambiente do trovador, do jogo cortês. Tá? Ele já utiliza, por exemplo, a expressão criada por Bernardo de Claraval, segundo C.S. Lewis, se chama Madame, e ele trata de uma didática, né, de uma pedagogia da cortesia na relação da dama e do seu trovador, do seu admirador. Ele viaja para a Itália em 1280, passa seus últimos anos lá e morre em 1288. Logo depois, o Henri Guy ele faz uma biografia sobre ele. Essa biografia está disponível na internet. A Universidade de Ottawa ela pegou e digitalizou essa biografia. São mais ou menos 20 páginas que o Henri Guy ele escreve sobre o Adam de la Halle. Fora isso, não temos muita coisa. Tá? Ele não foi tão biografado assim como o Hildegard de Bingen, e grande parte da obra dele está em apenas um cancioneiro, que leva a pensar que muito foi perdido. Com relação ao seu ministério pessoal, né, ele foi chamado de mestre, que significa então que ele teve um conhecimento do que seria ainda parecido com o trivium da época. Pelo menos temos certeza que ele estudou gramática e teologia numa abadia chamada Abadia de Vaucelles, e depois foi para a faculdade, para a Universidade de Paris, tá? Para fazer parte também
tanto do meio acadêmico da Universidade de Paris, fazendo estudos em polifonia, que ele é um dos primeiros utilizadores extensivos tanto da monofonia quanto da polifonia. E o que é a monofonia e a polifonia? É a divisão de vozes. Ele trabalha estritamente divisão até de 3 vozes. O Adam de la Halle faz coisas lindas com a divisão de vozes, embora outras coisas ele tenha feito com mais afinco, que a gente vai tratar daqui a pouco. Ele também foi membro de uma confraria. E se você se lembra, as confrarias, les confrères, né, os irmãos, eram quase como sindicatos de companheiros que se mediam, isso dava certos problemas, e também se protegiam, fazendo com que a sua obra fosse mais conhecida. Ele vai ser considerado, então, o último dos trovadores, por conta das suas invenções e por conta de algumas criações dele, e um dos primeiros precursores da chamada Ars Nova, que vai ser uma revolução na vida da França, ou Dolce Stil Nuovo, que você vai conhecer em Portugal e na Itália com esse nome, né? Qual a importância do Adam de la Halle para a gente? O Adam de la Halle ele escreveu dezenas de poemas, no melhor estilo da época, obras polifônicas, foram 16 rondós a 3 vozes. E o que é o rondó? O rondó é uma peça, na época mais simples, depois começa a ficar mais complicado, em que você tem um refrão em paralelismo. Então ele pega um verso, aí ele canta esse verso, ele declama esse verso na primeira, na quarta e na sexta, no sexto momento. Então, verso 1, o verso 4 e o verso 6 são iguais. E aí entre eles fica um verso A e um B pequenininho e um A no quinto, ou seja, que é para trazer a participação popular. Então o rondó era algo extremamente pop, no sentido de tanto do povo quanto algo de percepção popular, porque eles, a partir do momento que se soubesse a primeira linha, a participação estava garantida. Tá? Ele escreveu também 36 chansons, no melhor modelo do trovadorismo que você estuda na escola, e escreveu peça de teatro, que é uma das grandes invenções dele, na questão que ele se torna chamado também de precursor da comédie française, da comédia francesa. Tá? Ele escreve a história de Griseides, que tem uma importância séria para a gente, porque é a primeira história séria, não apenas satírica ou de riso, né, para as pessoas rirem um pouco nas cortes ou até mesmo no populacho. Ele escreve essa história de Griseides e essa história não tem, o que é muito importante para nós, ela não tem um fundo moral, no sentido de um fundo de conversão religiosa, embora a moralidade tenha, desculpem. Então, nesse fundo de conversão religiosa, você nota que a ausência dele já significa uma separação, uma ida em direção ao secularismo. Em outras palavras, o Adam de la Halle, embora escrevesse, embora conhecesse a teologia e trabalhasse também dentro da igreja escrevendo algumas coisas, ele escrevia para uma didática secular, para uma didática popular. Uma outra coisa, ele escreveu também o jogo de Robin e Marion e se torna uma história secular. E ele escreve também o jogo de Adão, que é uma brincadeira satírica com os personagens de Arras, né, da vila lá onde ele viveu a infância. Então, nesse ponto, ele consegue nos dar um bom retrato do local e da época e do tipo de pessoa que se tinha lá. E isso, em termos de estudo histórico, é maravilhoso. A influência. A primeira influência dele é a separação da peça do seu caráter religioso. Então, o início da Ars Nova. Como eu já comentei, sendo também como precursor da comédia francesa e aquele que traz essa novidade. E sua obra toda está num manuscrito hoje chamado La Valerie. Tá? Esse manuscrito bem resguardado e já devidamente copiado hoje para os meios digitais. Nós temos uma coisa para ver, que é a questão dos temas em Adam de la Halle. O tema básico que eu posso comentar com vocês é a questão da humanidade. Aquilo que já estava sendo tratado por São Francisco de Assis, que é trazer o homem comum, o homem popular, a visão
da vida fora do ambiente eclesiástico, o Adam de la Halle traz para nós. E um outro tema que eu posso comentar com vocês é o seculorum, ou seja, a percepção de que a vida em si também tem seus ensinamentos para além de uma confissão. É um problema? Todas as nossas vertentes de pensamento podem trazer problemas, mas traz algo a se pensar. Então, o que nós podemos aprender com o Adam de la Halle? Que a música secular ela é tão parte da experiência humana quanto a sabedoria popular. Se você, por exemplo, observa... Vamos fazer uma aplicação. Se você pega a Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias que eu tenho aqui, ela faz um comentário muito bom sobre o livro de Provérbios. Ela diz que o Provérbios é um livro que revela o quanto a sabedoria popular também é benquista na Bíblia. Porque grande parte do livro dos Provérbios não é, ou até mesmo de Eclesiastes, não trabalha simplesmente com uma visão de revelação, profetismo. Por isso que são chamados livros sapienciais. Então essa sabedoria que seja das cortes, no caso de Eclesiastes, é o pregador, seja do popular, que são textos de diversos ambientes, tanto de Salomão quanto de outras pessoas. Essa sabedoria popular, ela é uma forma de didática, ela molda o pensamento humano. Então você tem isso muito, muito forte. É importante para nós? Em termos de quê? Como isso se manifesta, por exemplo, na questão da nossa música e daquilo que pensamos como música. Imagine o seguinte, nós temos uma dificuldade grande com relação à música secular. Nós temos uma dificuldade grande em entender a música secular como uma música aproveitável. O problema é que nem toda música dita secular é secular. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque todas as pessoas têm as suas manifestações religiosas. Então nós temos temas seculares. Por exemplo, se eu for cantar aqui uma música, uma tradução, acho que do Zezé de Camargo e Luciano. Amigos para sempre é o que nós queremos ser, na primavera ou qualquer das estações. Essa música ela tem um tema secular, que é o tema da amizade. E é um tema que, por exemplo, não há dificuldade nenhuma de uma pessoa que ama a Escritura, que ama o Senhor Jesus cantar. Porque o tema dela é um tema próprio da humanidade. Já diferente de, por exemplo, uma música fez bastante sucesso, que diz: estou fazendo amor com outra pessoa, mas é você que está na minha cabeça ou na minha mente, eu não sei bem como é que é. Essa música ela não é secular, nesse sentido, que ela não trata de um assunto neutro. Ela trata de um assunto de extrema validade moral que indica o fundo da confissão religiosa dessa pessoa, que é o fato da traição, do adultério, de se relacionar com alguém tendo outro no coração. Então você percebe que medir a secularidade de uma canção é muito importante para saber sua neutralidade. Não há dificuldade alguma, por exemplo, de você dizer, cantar a canção da América lá do Milton, quero falar de uma coisa, ou Coração de Estudante, do Milton Nascimento. Mas há um problema sério em termos de cristianismo, você cantar uma música que, por exemplo, celebra infidelidade ou celebra um tipo de vida, deixa a vida me levar, deixa leva eu, que representa uma ideologia que se opõe à crença bíblica. Então, esse peso entre o que é da experiência humana e o que corrompe posicionamentos bíblicos, é nisso que você precisa entender que o que nós chamamos de música secular muitas vezes não é secular. Na verdade, a grande minoria é. Não é à toa que o livro de Provérbios é só um livro dentro de toda a biblioteca que é a Escritura. Mas nós não podemos lançar fora a experiência humana dentro daquilo que nós vivemos. A importância do Adam de la Halle hoje, para nós entendermos a visão da Bíblia, é que, por exemplo, não é pecado algum eu cantar uma canção tendo a minha esposa como objeto, tendo a minha esposa como inspiração.
Isso é absolutamente secular, porque não é divino no sentido que eu posso não falar de nenhuma das relações bíblicas do marido com a sua esposa, mas eu posso comentar que ela me faz bem, por exemplo, que ela me deixa, que ela me torna um homem melhor, que ela me faz feliz. Não são conceitos da escritura, mas são conceitos da humanidade. E não há problema nessa secularização. Agora, há um grande problema se eu digo que sem ela eu morro, que sem ela eu não vivo, que ela é a razão do meu viver. Porque eu transponho o secular e coloco as categorias ao nível de fundamento da vida. E no fundamento da vida só existe o Senhor, só existe Deus. Nesse conceito aí, a minha música deixou de ser secular e passou a ser uma música que deifica o relacionamento humano, ou seja, que torna o amor de um homem com uma mulher na mesma relação com o amor a Deus. E aí ela deixou de ser secular. Eu espero que esse vídeo, embora mais filosófico que os outros, seja também de valor para você. Um abraço. Se você continue assistindo os nossos vídeos e que Deus nos abençoe mais uma vez. A paz.